Olá, amigos! Vou lhes contar uma história de um país chamado Brasil, que também teve a sua princesa, que também teve seus 3 filhos e também seu príncipe Gastão de Orleans. Então vou contar como ela nasceu, como ela viveu, como ela morreu. Então essa aqui é a nossa princesa Isabel. O nome dela era Isabel Cristina Leopoldina Augusto Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon. Ela nasceu aqui no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, atual Museu Nacional, tá? Que pegou fogo agora em 2018. Ela nasceu no dia 29 de julho de 1846. Filha de Dom Pedro II, eis aqui Dom Pedro II, imperador do Brasil, e da imperatriz Teresa Cristina. E já aos 4 anos de idade foi declarada Princesa Isabel após a morte de seus irmãos mais velhos. Aí ficou apenas ela e sua irmã Leopoldina, a futura imperatriz Leopoldina. E com a perda de seus filhos, Dom Pedro II teve que fazer o quê? Teve que contratar vários mestres, professores, ensinadores para educar e preparar suas filhas, já que ele perdeu os 2 filhos homens. Então preparou elas na área de literatura, elas aprenderam latim, inglês, alemão, botânica, mitologia, matemática, teve que participar das leituras dos evangelhos, etc. Né? E ela já em 29 de julho de 1860, com 14 anos, obedecendo à Constituição, prestou juramentos sobre a Constituinte brasileira. Então, voltando às suas origens, o pai dela, Dom Pedro II, certo? O seu avô, Dom Pedro I, tá? E seu bisavô, Dom João VI. Isso compunha a família real. Aqui ela, em seu juramento, uma pintura de Victor Meirelles, está no Museu Imperial de Petrópolis. E dando continuidade à sua vida, em 15 de outubro de 1864, ela se casa com o príncipe Gastão de Orleans, onde passou a morar, né, nas Laranjeiras, onde é o atual Palácio Guanabara, do Rio de Janeiro. Ela teve 4 filhos, 3 homens que sobreviveram e a menina não sobreviveu, né? Luísa Vitória. Os meninos eram Pedro de Alcântara de Orleans, Luís de Orleans e Bragança e Antônio Gastão de Orleans e Bragança. E ela sempre acompanhando seu pai na política. Só que em 1871, em uma viagem de Dom Pedro II à Europa, ela assume a regência pela primeira vez. E em 28 de setembro de 1871, ela assina a Lei do Ventre Livre, que liberta o filho de mães escravas, que ao nascer, após dessa data, eram livres. E ela voltaria a assumir a regência pela segunda vez em 26 de março de 1876, tá? Com mais uma viagem de Dom Pedro II para a Europa, onde ela assume categoricamente e toma várias medidas para melhoramento do país, principalmente aumentando a malha ferroviária no país. E em 1888 ela assume pela 3ª vez, em outra viagem de Dom Pedro II à Europa. Aqui uma foto de Dom Pedro antes da viagem. Então é nessa época, ela já em sua campanha abolicionista, contava já com o apoio de vários setores da sociedade. E o fim da escravidão era uma necessidade nacional. Aí ela se aliou aos movimentos populares e aos partidários da abolição. E no dia 13 de maio de 1888, definitivamente ela assina a Lei Áurea que determinava, né, que a partir daquela data ficariam libertos todos os escravos do Brasil, que é representado 100 anos depois através dessas 3 moedas no centenário da abolição, 1888 a 1988, 3 moedas, tá? Conhecidas como trio axé, do homem, da mulher e do menino, tá? Moedas, para quem não conhece, de 100 cruzados, de 1988. E aqui também a cédula de 50 cruzeiros, que na parte de trás tem uma alusão à assinatura da Lei Áurea. Tá? Lei Áurea, que é Rio de Janeiro, uma das cédulas em sua homenagem, tá? E a partir dessa data também é aclamada pelo povo como a redentora, a princesa do povo. Só que ela cria grandes inimigos, principalmente os
grandes fazendeiros, escravocatos, latifundiários, os grandes barões do café, as grandes camadas militares, e ao voltar ao Brasil, Dom Pedro II depara com um Brasil diferente. Ele volta em 1888 e ele encontra um Brasil envolvido em conspirações republicanas, que culmina com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. E a família real é expulsa do Brasil já, em 17 de novembro. A proclamação foi 15 de novembro e 17 de novembro já tiveram que ir embora todo mundo para o exílio. Dom Pedro II vai para Portugal com a esposa e Princesa Isabel com seu marido e seus filhos segue para Normandia, para o Castelo d'Eu, na França. Dom Pedro II falece já em 1891 lá em Portugal e a Princesa Isabel ela falece no dia 14 de novembro de 1921. Então esse ano de 2021 é o centenário de falecimento da nossa redentora, querida Princesa Isabel. Então ela faleceu lá na Normandia, longe do seu povo, e só em 1920 foi revogada a expulsão da família real. E somente em 6 de julho de 1953, os restos mortais da Princesa Isabel foi transladado para o Brasil e colocado no mausoléu da Catedral de Petrópolis, junto com seu marido, o Conde d'Eu, que faleceu em 1922 numa visita aqui no Rio de Janeiro. Então tá os dois lá no mausoléu da Catedral de Petrópolis. Então tá aí as 3 cédulas que a homenagearam, cédula de 50 cruzeiros da primeira estampa, segunda estampa com carimbo de 5 centavos. Teve também em 1981 outra cédula de 200 cruzeiros, tá? Homenagem à Princesa Isabel, tá? Cédula muito bonita. Teve as 3 moedas que eu mostrei, do centenário da abolição, que tem ligações com a Princesa Isabel, tudo começou com ela, que tá a moeda do seu pai, Dom Pedro II. Foi a última moeda, tá, do Império, 1889. Essa moeda foi a última moeda do Império, tá? Moeda de 2.000 réis de prata, tá ok? Foi a última moeda do Império do Brasil, certo? Então termino aqui, espero que todos tenham gostado dessa breve biografia da nossa querida redentora Princesa Isabel, que esse ano de 2021 tá fazendo 100 anos do seu falecimento, seu primeiro centenário de falecimento da nossa querida Princesa Isabel. Então, aqui fica a minha homenagem a ela, e o Brasil também já teve um dia uma princesa. Uma princesa que se preocupava e sofria com o sofrimento do seu povo, por isso um dia os libertou. E teve que pagar um preço alto, teve que ir embora e depois ele morrer lá sozinha, longe do seu povo. Mas imagine vocês, uma mulher, mesmo sendo princesa, naquela época, brigando contra os grandes barões do café, foi uma grande guerreira. Termino aqui, obrigado pela atenção de todos, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima história, pessoal.